Bom dia, nós somos da cadeira de Metodologia Científica e nós ficamos de entrevistar, né, pessoas da área de tecnologia, né, no caso. E eu queria começar perguntando e pedindo que você se apresentasse primeiro. Meu nome é Paulo Renato Xavier da Silva, sou professor do Instituto Federal de Tecnologia aqui do Ceará e sou professor lá há aproximadamente 8 anos, 7 anos e meio mais ou menos, mas já trabalhei antes do IFCE, eu trabalhava na iniciativa privada, na área de tecnologia também, já aproximadamente uns 10 anos antes de passar no concurso. Conte-nos um pouco dessa experiência que, através disso, para você vem a ser o que é ciência, né? Ciência. Bem, do que eu tenho visto, ciência é exatamente o fato de você, a investigação que é feita em um determinado, para resolver, no meu caso, na minha concepção, nós temos vários problemas, nem todos de cunho social, mas a tecnologia, hoje em dia, a tecnologia da informação e comunicação, ela não se restringe somente a transmitir dados, mas a resolver problemas sociais, de cunho, a minimizar deficiências, entre outros problemas. Então, nos é chegado problemas de diversas áreas. A tecnologia, ela permeia diversas áreas, a própria geografia, a filosofia, todas as áreas de estudo, por assim dizer, elas utilizam tecnologia, algum tipo de tecnologia da informação e comunicação, nem que seja para pegar os dados e transformar os dados em uma informação útil. Então, a tecnologia da informação, ela faz isso para todas as áreas. Então, ciência, nós olharmos para o problema, pensarmos em cima desse problema e procurar uma melhor solução com tecnologias daquele momento para resolver aquele problema. Se não tivermos tecnologia naquele momento, nós pensamos em como poderíamos desenvolver uma tecnologia que pudesse ser utilizada para resolver aquele problema. Mas, do meu ponto de vista, eu vejo ciência basicamente como a solução de problemas enfrentados pela sociedade, por um grupo específico, mas na maioria das vezes pela sociedade de uma maneira geral. Ok, tu fala da influência que a tua esposa tem sobre a visão de ciência, mas eu queria saber um pouco também sobre como é que tu acha que é a visão dos teus parceiros do Instituto que tu teve sobre o que é ciência e sobre a relação deles mesmos. Pronto, a ciência, dentro do meu ambiente de trabalho, ela é vista mais como uma ciência aplicada. Então, o principal objetivo dentro do Instituto Federal não é, como acontece em outras grandes universidades, assim, digamos assim, com maior tempo, como a UFC, que trabalha com uma ciência, digamos assim, mais pura. Então, uma área que é muito afim da área de tecnologia da informação, que seria a física e a matemática, dentro da UFC elas trabalham muito mais com o pensar em fazer sem a necessidade de ter uma aplicabilidade imediata em cima daquele conhecimento que é gerado. O conhecimento é gerado pensando que aquele conhecimento pode ser utilizado futuramente em alguma aplicação, mas ele é a base do que nós fazemos dentro do Instituto Federal, que é pegar esse conhecimento geral que é construído e ver aplicações mais incisivas, assim, tanto que boa parte das pesquisas que eu vi feita na física dentro do Instituto Federal, ela abrange de forma muito maior conceitos físicos, enquanto a gente, digamos assim, seria um grão, que é pegar aquele conhecimento específico e aplicar em um determinado problema, assim, muito, muito específico. Não é algo mais genérico. Dificilmente um trabalho que a gente faz, ele consegue ser, por exemplo, o meu trabalho, ele é feito exclusivamente, o meu trabalho de pesquisa no mestrado, que foi com medição de qualidade de água, dificilmente ele pode ser reproduzido para alguma outra área especificamente, porque era um ponto de atendimento a atender a questão de obter dados de um corpo d'água.
informações a respeito daquele corpo d'água. Então, dificilmente ele vai ser reproduzido em outra parte, diferentemente de um conhecimento mais amplo, como a UFC costuma gerar, que aí você tem aplicabilidade em diversas outras áreas. Então, o que você acha que você considera que produziria o conhecimento? Se a gente for pegar a humanidade em si, eu acredito que só o fato do ser humano ser curioso, ele já gera ciência a partir disso daí. Então, se a gente for pegar a pré-história, as primeiras ferramentas, o domínio do fogo e tudo mais, isso tudo para mim já foi ciência, já foi feito, e isso daí foi a base para vários outros experimentos, para o desenvolvimento da ciência. Então a ciência para mim parte já do princípio da curiosidade da pessoa, uma criança na infância, onde a gente tem mais curiosidade, por assim dizer, ela já está gerando ciência ali, já está gerando conhecimento para ela mesma, a partir de tentativa e erro, a partir de perguntas, a fase do porquê de uma criança, para mim já gera um bocado de conhecimento científico para ela mesma. Eu já acho que o fato do ser humano ser curioso, ele já gera conhecimento, já gera ciência o tempo todo. Na área de pesquisa, como se inicia a questão de pesquisar algo no centro, na forma tecnológica, no conhecimento tecnológico? A pesquisa, ela em si, eu acredito, até pelo que eu tinha falado antes, a pesquisa ela não precisa necessariamente, ela não nasce dentro dos mestrados e dos doutorados. Assim, se nós formos pegar o próprio Instituto Federal, nós temos vários alunos do curso técnico em que eles conseguem desenvolver junto com professores pesquisas, muitas vezes pesquisas premiadas, mas dentro da área técnica. Em Caucaia, o Instituto Federal de Caucaia, nós temos alunos que foram premiados, em Crato também nós temos pesquisas que foram premiadas de alunos do técnico e do técnico integrado, ou seja, são alunos que teoricamente estão no ensino médio. Teoricamente não, eles estão no ensino médio, equivalente ao ensino médio. O próprio governo do estado, com as escolas técnicas do governo do estado, também tem vários alunos que são incentivados a fazer pesquisa já desde esse momento. Então, assim, a pesquisa dentro do Instituto Federal, que nós estamos com programas de mestrado, migrando para programas de doutorado, mas dentro do Instituto Federal, a pesquisa ela é incentivada a acontecer desde o curso técnico integrado até, claro, obviamente, dentro da pós-graduação também. Professor, eu queria saber, na tua área, como você enxerga o mercado de trabalho? Era para ser um celeiro muito grande de criação de tecnologia, mas historicamente, por medidas do governo mesmo e por ações tomadas por grandes empresas, a tecnologia do Brasil sempre esteve de forma marginal e colocado em segundo plano. Nós somos meros consumidores de tecnologias estrangeiras, sendo que no Brasil a ciência, a forma de fazer ciência, o grau em que cientistas, principalmente dentro de universidades públicas, conseguem desenvolver ciência, conseguiríamos ter desenvolvido tecnologias dentro do Brasil, o potencial é muito grande, mas não foi aproveitado. A minha visão aqui do Brasil, pelo que eu tenho visto com relação à ciência, fica claro já quando você vê que mestres e doutores, principalmente os doutores, e engenheiros, eles estão mais dentro de universidades dando aula do que dentro de empresas trabalhando, desenvolvendo tecnologias. Então isso é algo que para mim é extremamente desgostoso aqui no Brasil por conta disso. Com relação à nossa área, ela é uma área em pleno desenvolvimento porque, como eu disse, ela é transversal a várias outras áreas. Então, o ensino, medicina, a própria geografia, assim, faz uso constante de tecnologia. Não só a geografia física, mas a geografia humana
tem que se fazer o uso de tecnologia, porque o volume de dados hoje em dia que vocês precisam captar para chegar a uma conclusão mais precisa a respeito de teorias, necessita do uso de tecnologias para que vocês consigam enxergar esses dados de uma forma mais concreta, se apresente esses dados para vocês de uma forma. Então, assim, a tecnologia, ela está em pleno desenvolvimento. Aqui, há mudanças. E isso daí a tecnologia, ela, principalmente dos anos 2000 para cá, ela tem sofrido mudanças drásticas a cada, basicamente, 5 anos. Assim, você tem uma mudança muito drástica até na maneira de se consumir a tecnologia. Então, isso daí exige uma adaptação de quem trabalha com tecnologia constante. Então, quem está disposto a trabalhar com tecnologia tem que estar disposto a se mutar de forma constante, estar sempre observando exatamente tendências do mercado, de como a tecnologia vai progredir para que ele não permaneça estagnado. E, de certa forma, eu vejo isso com uma certa crueldade, porque se você for pegar a formação de uma pessoa, a escola já toma uma vida praticamente para a pessoa ter um nível de formação. Você entra numa graduação, vão aí 3, 4, 5 anos de formação, aí você tem mestrado, qualquer outro curso de formação que você vá fazer vai lhe exigir no mínimo 6 meses, 1 ano. Então, com uma mudança tão drástica dentro das tecnologias, embora em alguns aspectos seja benéfico, mas você vê que com as pessoas, para o ser humano acompanhar isso, de certa forma, é até complicado, porque ele tem que refazer uma forma de pensar, ele tem que se tornar assim, um eterno estudante, não que isso seja ruim, mas tem que assimilar uma quantidade de conteúdo que, do meu ponto de vista, algumas vezes chega até a ser desumano. Então, com relação ao mercado, eu acho que essa mudança drástica de tecnologia, muitas vezes, nem sempre, não necessariamente para áreas como a saúde, que isso daí sempre é benéfico, mas assim, em outras áreas essa mudança tão drástica e tão rápida, às vezes não traz tantos benefícios e acaba gerando um estresse desnecessário dentro das pessoas. Tanto preocupação com mudança dentro do mercado de trabalho, uma hora você está dentro de um cargo, outra hora aquele cargo deixa de existir, simplesmente para atender um anseio do mercado e não necessariamente um anseio social. Eu acho que, do meu ponto de vista, tecnologia, ela tinha que atender anseios sociais e não anseios do mercado, e não produção de dinheiro. Eu não acho que a tecnologia deveria ser utilizada simples e meramente, que eu vejo mais dessa forma, como a fabricação de dinheiro. Ela deveria ser vista primordialmente com os anseios sociais. Aí nós teríamos a capacidade de pensar nessas mudanças dos postos de trabalho e dar o tempo necessário para que essas pessoas conseguissem se adaptar e fosse feito de forma mais maleável.